Não falei isso, Tá filmando? Mas eu sei que ela vai ser Maria. Boa noite, amigos. Vamos agradecer esse momento de partilha de estudo, né? E vamos pedir a Deus que tudo comece nele, termine nele, pelas almas do purgatório. E, então vamos fazer o sinal da cruz e rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai do Filho e do Espírito Santo. Bom, então hoje nós vamos começar então, né, no primeiro capítulo do Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Bom, esse primeiro capítulo aqui, ele vai falar... Pode ir. Então, o desígnio de amor de Deus a toda a humanidade seria o título maior. O que é o desígnio de amor? É o projeto de amor, é a vontade de amor de Deus para conosco, para com as pessoas, para os seres humanos, né? E esse amor, ele é gratuito porque Deus assim desejou. Ele desejou amar a sua criação, ele desejou amar os seres humanos. Então, nós vamos ver na primeira parte a proximidade gratuita de Deus. Então, o povo de Israel, ele era um povo que, diferente dos povos, né, das outras religiões, tinha um Deus que não via, né, que não enxergava, mas que era sentido. Então, nós, né, o povo na história, e nós sentimos esse Pai. Nós somos filhos, então nós temos um Deus que nós não enxergamos, mas que nós sentimos. Por isso, essa proximidade de Deus. Então, o amor de Deus, ele contém um mistério, que é o qual nós dizemos que é o nosso mistério da nossa fé. Esse amor, ele tem uma origem e ele tem uma medida, que é o que nós vamos estudar na doutrina, toda a doutrina. A origem é a presença desse Deus. Então, Deus, ele diz: eu sou o que sou, ele é. Então, ele não era no princípio, ele é, né? E vai sempre seguir essa presença. E a medida do amor é a regra, a medida do amor é a lei, é aquilo que deve ser. Então, se Deus é amor e o amor contém para nós uma lei, o amor, dentro do amor de Deus, ele fez o decálogo, fez os 10 mandamentos, mas a lei universal é o amor. Então, é a medida que nós temos que nos guiar. E qual é a medida do amor? É dom e gratuidade. São Bernardo dizia que a medida do amor é amar sem medida. Santa Teresinha também. Santa Teresinha dizia que Jesus arde infinitamente de amor por nós, né? Arde de amor por nós. Então, frente a esse Deus que dá tudo e cuida de nós, qual é a nossa resposta? Qual é a resposta de um povo que recebe uma promessa? Nós recebemos a promessa do céu, nós recebemos os dons, recebemos os bens e somos filhos, temos uma herança, somos irmãos.
irmãos, temos uma herança. O que nós temos que empenhar para devolver, ou pelo menos para fazer jus, assim, um pouquinho desse amor? O que nós, frente a esse amor de Deus, precisamos? O que Ele manda? Até no Pai Nosso tem, né? Que a gente siga a vontade dEle. Então, o desígnio de amor de Deus a toda a humanidade, que é o capítulo que a gente vai ver, é isso aí, é seguir a vontade. O desígnio é a vontade de Deus, é o plano de Deus. Providência. Como? Providência, né? Seguir a providência. Seguir essa Colaborar com a providência. providência. Colaborar. Ele quer que nós colaboremos com Ele. Imagina se a gente, né? Como que a gente vai colaborar com Deus? Agora a gente vai sempre na questão do Evangelho, exatamente, obedecendo e cumprindo as regras, né? A regra maior são os mandamentos, a lei do amor, mas a regra de ouro também ele traz aqui: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. E aqui na doutrina fala muito sobre política, economia, sociedade, porque é o contexto que a igreja está inserida. O ser humano inventou isso, inventou a economia, inventou a política, inventou, né? Talvez não estava no desígnio, não sei, de Deus, mas nós temos que viver nesse meio político, social e econômico, e a doutrina traz isso. Como que a gente vai se comportar usando essa realidade como forma de caminho de salvação também, sem, né, ficar isolado num mundo à parte, né? E justamente nesse mundo arrebanhar mais almas para Deus, né? Vou seguir em frente aqui. Então Deus vai se revelando ao povo de Israel. E como é que Deus se revelou para o povo? Através, ali no Êxodo diz, através desse amor pelo homem, que é um homem que ele ouviu, que ele viu, que clamou por ele, né, que diz: eu vi a aflição do meu povo. Então esse Deus, claro que ele vai escutar a gente. Ele está sempre escutando a gente, né? Está sempre atento ao rebanho dele, né? Aos filhos dele. E aí, essa promessa do céu, a promessa do povo, a libertação da escravidão. E a promessa da terra como dom, a terra, né, Jerusalém celeste, como dom, né, como o quinhão que a gente tem que buscar e desejar também ardentemente, buscar isso, né, buscar a nossa salvação. E ali acontece essa aliança de Deus com o povo. Mas, o que é uma aliança? Uma forma de responsabilidade entre duas pessoas ou duas partes que vão ter um compromisso em comum, vão seguir por esse caminho aqui. Então, Deus fez uma aliança com o povo. Mas, para seguir nessa aliança, o povo tem que cumprir os mandamentos, o decálogo, os 10 mandamentos. E cooperar com o plano de amor, né? Essas regras do decálogo, dos mandamentos, são as regras da vida social. E eu vejo aqui muito essa questão que não é da igreja em si, mas a igreja vai, né, conviver na vida social, porque a gente não está só inserido dentro da igreja, né? A gente está na sociedade, na comunidade. Então, livres do mal,
se a gente seguir os mandamentos hoje, por exemplo, a gente vai tentar seguir os mandamentos hoje, a gente vai estar livre do mal, né? Livre, ou vai agradar a Deus, né? E por consequência vai ter uma vida conforme, né, o desejo, o desígnio de Deus. E vamos pertencer a Ele, porque Ele nos criou livres. Então, se o chamado nosso é para o amor, é só se a gente quiser seguir o amor dele. A gente não tem a obrigação de seguir. A gente tem o amor a Deus. A gente acaba amando muito a Deus por se sentir amado por Deus. Né? A gente é que nem Tomé, porque Deus nos ama, a gente ama a Deus. Né? Porque a gente sente o amor de Deus, a gente acaba amando a Deus. Porque a gente é muito falho, né? A gente não tem o alcance. A nossa inteligência, ela tem os seus limites, né? E aqui fala sobre a moral que resulta desse cumprimento dos mandamentos e que é a resposta ao amor a Deus. Então o caminho reto do cristão, ele é uma resposta. Então, né, Deus se sente contemplado através da nossa fé. A gente acredita que Deus se sinta feliz porque a gente está aderindo e está seguindo os planos que Ele pede, né? Todas as regras que Ele nos pede. Aqui fala Deuteronômio e Levítico. Eu não vou querer por enquanto, tá? 23 aqui, povo da aliança. E aí ele vai falando sempre sobre as relações sociais. Então toda a doutrina social vai ser isso. Como que o homem tem que ser, o homem cristão, né? A pessoa humana cristã tem como que ela vai se comportar, não só dentro da igreja, né, mas em todo o ambiente. Se eu vou fazer uma viagem lá para outro lugar que nem tem cristão, como é que eu vou me comportar? Se eu vou num ambiente da escola que não tem muito cristão, que as pessoas nem sabem o que é a igreja, como que eu devo me comportar? Né? Em qualquer lugar. Então vai falar assim, ó. Essa fidelidade a Deus, né? Se houver no meio de ti um pobre entre teus irmãos, não endurecerás o teu coração e não fecharás a mão diante do teu irmão pobre, mas abrir-lhe-ás a mão e emprestarás segundo as necessidades da sua indigência. Deuteronômio, né? Depois fala do forasteiro, né? O estrangeiro também, que a gente tem o amor, né? Amá-lo-ás como a ti mesmo, porque vós já fostes estrangeiro no Egito. Então, recapitulando lá do início, o dom da libertação do povo de Israel, né? E a promessa da terra prometida, a promessa da terra prometida, a aliança que Deus fez do Sinai, o decálogo, estão intimamente ligados a uma prática que deve regular na justiça e na solidariedade o desenvolvimento da sociedade israelita. Então aqui a justiça e a solidariedade é sobre a verdade, a justiça como uma verdade, né, como a verdade, porque seria uma palavra que a gente vê na Bíblia, mas está na sociedade. Justiça é uma palavra que está no dia a dia da sociedade. A pessoa fala sobre justiça. E nós, como cristãos, nós entendemos que a justiça se faz quando se faz o que é a realidade, a verdade. Cada um aquilo que é devido, né? E a solidariedade
solidariedade, diferente a palavra, da caridade, ela também contempla a sociedade. A solidariedade é a regra de ouro. Então, eu sou solidário, por quê? Porque eu também estou com aquele meu irmão, eu estou presente. Não é filantropia, não é dar o que eu tenho de dinheiro para o outro. É eu estar presente nas horas que os outros irmãos, o meu outro eu, né, que ele fala que quando o meu outro eu precisa da minha presença, da minha força ali do lado dele. O familiar, né, hoje em dia nas relações ali que a gente tem dentro de casa, principalmente. Bom, agora, aqui ele fala sobre essa aliança, a vida que Deus, o plano que Deus criou para nós, para o povo, né, a aliança junto com as obrigações. E dentro dessas obrigações, Deus também fez alguns bônus, não é bônus, mas é algumas coisas, que é a questão do ano sabático e o ano jubilar. Tá? Como uma promessa para o povo, quando libertou o povo, ainda fez essas regras, né? Não impôs, mas criou essas regras para o povo de Israel, mantendo viva assim a gratuidade e o dom de forma justa com o seu plano de amor. O ano sabático seria, deixa eu colar aqui, o ano sabático é celebrado a cada 7 anos, tá? Então, se eu entendi certo, as pessoas recebem anistia, recebiam anistia, enfim, daquilo que eles deviam, né? E o jubilar era a cada 50 anos. Tá? Isso aí, hoje em dia acho que não tem mais isso, mas na época da cristandade existia isso aí, né? Porque a usura, está no âmbito da usura, né? A usura sempre existiu no mundo, né? E na época, depois do cristianismo, então, uma maneira que a igreja resolveu a questão da usura. A usura é um pecado mortal, né? A usura, né? Usura, por exemplo, tu emprestar R$1 e cobrar 5 de juro. Isso é usura, porque os bancos fazem, a gente é usura, né? E uma maneira da igreja de corrigir uma das coisas que é a usura era exatamente a cada tempos perdoar as dívidas. Então, se eu tinha uma dívida contigo e chegava no ano, aquele ano, a minha dívida terminava contigo, não existia mais a dívida, né? Exatamente para evitar essa usura, que as pessoas ficavam escravas das outras pelo dinheiro, né? Então você me devia o dinheiro, não tinha que pagar. Agiotagem, né? Hoje a gente conhece por agiotagem, né? Então a igreja, como ela tinha muito poder, via-se a cristandade, né? Eu falei na aula passada. Então uma das coisas que acontecia era isso aí, né? Então tinha alguns anos, a cada 50 anos, né? Eles perdoavam-se as dívidas todas, né? Aqui fala que o ano, são doutrinas inuti, que seria em gestação. Que seria assim, a forma que Deus, né, que a igreja, enfim, tem a ver com a justiça e solidariedade. A gente está falando que o pilar da doutrina social da igreja é exatamente a justiça, de dar para cada um aquilo que cada um merece, né? Quem trabalha, quem trabalha, quem não trabalha não come, é justo, né? E outra coisa é a solidariedade, você pegar aquele segundo mandamento lá de Deus, né? Amar o próximo. Então o que é isso aí? Isso é solidariedade, você amar o próximo como a ti mesmo, né? Então você buscando o bem comum, né? Então todos os âmbitos da sociedade buscando o bem comum tem essas duas regras como
o caráter da sociedade, né? Aquelas regras que norteiam a moral, né? A moral que é aquela que você faz, né? Tu vai no supermercado e rouba um chocolate, isso quer dizer, é a tua moral. Por quê? Porque o teu caráter, que as tuas regras, estão furadas, né? Então, se você tem como fundamento então, a solidariedade e a justiça, ou se a sociedade tem como fundamento a solidariedade e a justiça, ela vai agir com o próximo também de maneira justa e solidária. Bom, agora vamos falar, então a gente falou do povo, essa primeira etapa aqui, o povo de Israel. Vamos seguir um pouco no princípio da criação e agir gratuito de Deus. Então, o homem e a mulher são chamados a ser o sinal visível e o instrumento eficaz da gratuidade divina. Desobedecer a Deus provoca desordem e ruptura no interior da pessoa, entre homem e mulher e demais criaturas. Então, assim, romper com a vontade de Deus originou todos os males na vida econômica e política, que atentam contra a dignidade, contra a justiça e a solidariedade da pessoa. A dignidade da pessoa contra a justiça e a solidariedade. Então, até aí, a gente está falando dessa questão das regras de Deus, da vontade de Deus. E agora aqui já tem um pouco da questão do pecado, né? De onde o nosso chamado, Deus nos chama, Deus confia os bens terrenos para nós, para a gente ser guardião, guardar e cultivar, né? Enfim, e colocar ordem nesse. Eu imagino assim, nós somos da criação de Deus e uns vão, por ter liberdade, vão bagunçar. E nós aqui temos que dar arrumada, organizar, colocar em ordem. Né? A ordem é o que vem primeiro, depois o que vem em segundo. Então tem aquele respeito, Deus quer que a gente respeite o que Ele fez e na ordem que Ele criou. Então o nosso papel é obedecer isso. E já vamos pular para a segunda etapa, que grande etapa, que seria Jesus Cristo como o cumprimento da vontade do amor do Pai. Então agora aqui apareceu Jesus, né? A palavra Jesus, ou a pessoa, a palavra, como, né, o ápice, assim, ó, e Deus ali, enquanto na pessoa de Jesus, já tinha nos criado, já tinha feito o ser humano, né? Então, assim, o Pai criou todo o povo como filhos de Deus, e aí envia um filho para nos salvar por amor. Por amor, por ter um plano de amor. Deus, além de nos amar e nos dar toda a criação como presente, Ele nos deu um modelo de ser humano que foi Jesus, mestre, um professor, durante aquelas décadas que Ele teve na Terra, em corpo, né? Que nem a gente. Então, em Jesus cumpre-se o evento decisivo da história de Deus com os homens. 7:28. Então, Jesus veio também para anunciar a boa nova de tudo de maravilhoso que Deus planeja para a humanidade. Então, Ele vem como nosso mestre. Ele tem a missão de tornar todos os homens partícipes do dom de possuir tudo que é de Deus e dessa relação filial. Imagina a gente ter tudo que é de Deus. Dá para
Então ele nos deu Jesus, que era dele, né? E tudo mais ele nos deu, tudo mais. E aí, porque aí tem dois planos, né? O primeiro plano da natureza, quer dizer, então Deus fez a natureza, Deus colocou você na natureza e disse, ó, você, o homem, toda a natureza vai servir o homem. E o homem tem que preservar a natureza. Depois ele vai falar lá nos outros capítulos, lá quando fala em ecologia, coisa e tal. Então tem uma ordem, é o homem, depois vem a natureza, não é o contrário. Claro. Não é assim, primeiro a natureza, depois o homem. Não, primeiro tem o homem, abaixo do homem está a natureza. O homem se serve da natureza para sobreviver e preserva a natureza, né? Isso no plano. Isso no plano natural. No plano espiritual, então aí tem um negócio chamado reino de Deus, que aí que entra Jesus Cristo, né? Deus deu para nós já a natureza. Agora ele vai dar no reino de Deus. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Agora ele vai estar fazendo dois planos, vocês perceberam? Dois planos. Um espiritual. Um natural e outro espiritual. Quando a gente inverte a ordem da natureza, por exemplo, quando a gente acha, por exemplo, que um cachorrinho é tanto quanto uma pessoa, a gente está quebrando a ordem. Então os discípulos são chamados a viver como Jesus. E depois da sua Páscoa de morte e ressurreição, depois da sua também nele e dele, graças ao dom sobreabundante do Espírito Santo, o Consolador, que interioriza nos corações o estilo de vida de Cristo. É Deus Pai, nós somos filhos. Jesus, que nos deu a salvação, que nos quitou lá nossas dívidas todas, expiou nossos pecados, porque as nossas dívidas são os nossos pecados. Expiou nossos pecados e é o estilo de vida que a gente tem melhor para seguir. Então agora, depois de Cristo, a revelação do amor trinitário. Tá? Agora eu vou vir para cá. Romanos 8, 31, 32. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Nisto consiste, agora, primeira epístola de João, né? Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em termos ele amado e enviado seu Filho para expiar os nossos pecados. Então a missão de Jesus entre os homens, consiste no amor, em anunciar, né, que Deus é nosso Pai, que nós somos filhos e que entre nós somos irmãos, e como irmãos temos uma herança. Não por isso, mas porque Deus antes disso já tinha planejado tudo isso e desejado toda essa história de bem-aventurança eterna, de céu para nós, né? Agora, seguindo, né, na Trindade, o Pai, o Pai é a pessoa de quem tudo provém. Não é prover só de provimento. Provém de que vem dele. Tudo vem dele. Tudo advém dele. Ele é a causa de todas as De quem tudo provém, né? Na Trindade, o Pai, de quem tudo provém, Jesus, o Filho que se entrega ao Pai e aos homens. Porque ele tinha que ter o Pai ali para ajudar ele. Ele precisava do Pai. E ele se faz, né, que nem Maria, faz de mim
tu deseja, né? E aos homens ele se entregou. Jesus Cristo se entregou aos homens. E agora, no nosso tempo, o Espírito Santo, que é a fecundidade sempre nova do amor divino derramado nos nossos corações. Né? Então eu pensei em um adubo, assim, ó, um fermento que proporciona renovação e aumento dos nossos dons, da nossa capacidade de seguir no caminho. O Espírito Santo nos dando essa luz da verdade, né? Que muitas vezes a gente volta para trás no homem velho que nós fomos ontem, né? A gente tem que seguir num caminho sempre tirando as nossas coisas que não são vivas, né? São coisas velhas que a gente não precisa carregar mais, que a gente não precisa manter mais, né? Então Jesus revela que Deus é Pai e que por graça somos chamados a ser filhos dele no Espírito. E por isso, irmãos e irmãs entre nós. Aí lá na primeira epístola de João 4, capítulo 4, ele vai dizer assim, ó, caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós. E o seu amor em nós é perfeito. Me ajudem nessa parte, eu achei o máximo. Não dá para medir, né? Em João 13, 34, como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. O mandamento do amor recíproco traça a via para viver em Cristo a vida trinitária na igreja, corpo de Cristo, e transformar com ele a história até o seu pleno cumprimento na Jerusalém celeste. A lei de vida do povo de Deus é o mandamento do amor recíproco. Deve inspirar, purificar, elevar todas as relações humanas na vida social e política. Humanidade significa chamada comunhão interpessoal, porque a imagem e semelhança de Deus Trinitário são a raiz de todo o ethos humano, cujo vértice é o mandamento do amor. O ethos, eu lembro que era a casa, o ambiente, não sei se tem outro. Eu acho que ethos tem a ver, eu acho que origem, é um termo grego, né? Acho que tem a ver com caráter, né? O caráter, né? Depois foi ser traduzido como ética. Mas quer dizer, mas é isso aí. O ethos, né? A história do ethos, né? Isso. O caráter moral é usado para descrever o conjunto de hábitos e crenças que definem uma comunidade ou nação. No âmbito da sociologia e da antropologia, o ethos são os costumes e os traços comportamentais que distinguem um povo. Por exemplo, ethos dos indianos. Costumes, do caráter, os princípios. É uma palavra de origem grega. Caráter moral. Bom, e aqui ele fala sobre a solidariedade entre as pessoas torna-as modelo de unidade. Então, se é o corpo de Cristo, esse corpo precisa estar coeso, funcionando, organizado, em ordem, unido,
né, para poder ir à frente, né? E a comunhão é o supremo modelo da unidade. É solidariedade, e a comunhão é comunhão enquanto esse resultado do amor, da caridade, da solidariedade, né? Essa preocupação que a gente tem uns com os outros. Eu posso estar em comunhão com uma pessoa intercedendo por ela, né? Não esquecendo que a pessoa está com uma dificuldade. Então a gente é chamado a isso, né? A comunhão. Nós somos, isso é um princípio da doutrina social da igreja. Nós somos chamados a isso, que a gente vê hoje. Agora vamos entrar então a pessoa humana no desígnio. Aí então fomos o povo, depois fomos o Cristo, a Trindade. Agora vamos falar sobre a pessoa, tá? O amor trinitário, a pessoa no desígnio de amor de Deus, a pessoa no projeto de Deus, nós no plano de Deus, no plano de amor. O amor trinitário, origem e meta da pessoa humana. Então, em Cristo foi nos revelado o mistério de Deus como amor trinitário. E também revelada a vocação da pessoa humana ao amor. Né? Isso a gente já falou bastante. As três pessoas da Trindade se amam. E Jesus reza ao Pai que todos sejam um. Aí o texto traz uma semelhança, tá? Eu achei até um desenho, eu fiz aqui, entre a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus Criador, Jesus que nos remiu, Salvador, e o Espírito Santo que nos vivifica, né? Entre a Trindade, uma semelhança entre a nossa união como filhos, na verdade e na caridade. Já pensou? Nossa irmandade. Semelhança, nós somos semelhantes às três pessoas. Quando nós estamos Sim, tá dizendo que como filhos, né? Se a gente se sente filho, tem gente que não. Porque se existe uma unidade na Trindade, existe uma unidade também fora da Trindade, que é nós. Só que, por analogia, ele está falando da igreja, na verdade. Né? Essa unidade, tem a Trindade, tem a unidade, nós. Que também nos tornamos uma unidade não apartada de Cristo, nem de Deus, quanto membros da igreja. Estamos falando do corpo da igreja, né? E ainda mais vai trazer sobre a questão dos homens de boa vontade que são filhos, mas que não estão dentro da igreja por escolha, estão em outra igreja ou são de outra religião. Que mesmo esses, eles ainda... No Espírito Santo. A unidade verdadeira só se dá no Espírito Santo. Por isso a necessidade das pessoas cada vez ser mais espirituais e menos carnais. Porque o mandamento do amor é justamente esse, amar o outro com o amor de Cristo. Como Cristo nos amava. O amor que Deus nos ama é uma coisa incondicional. Ele é pessoal e incondicional. Eu não preciso ser bom para ser amado. O homem não, ele ama. O homem sempre ama umas coisas. A pessoa faz uma coisa pra gente, a gente... Por isso que a pessoa só vai chegar a fazer realmente a unidade à medida que cresce espiritualmente. É a vida interior, cara, falando dos passados. Então, Cristo vem como uma nova luz sobre a nossa identidade, né, sobre o homem, e ele traz a nossa vocação, ele informa o nosso chamado, ele nos pregou o Evangelho, onde ele diz a que nós somos chamados, o que Deus quer de nós. Foi Jesus. Então, a identidade, quem somos? Qual é a nossa identidade? Quem que nós somos?
De Deus nos transforma em filhos. E qual é o nosso chamado? Chamados a quê? a santificação, a salvação da alma. Ao céu. Porque às vezes as pessoas confundem missão com Destino ao o céu. trabalho que a pessoa vai ter, né? Não, a missão de cada um de nós é salvar a alma. É você ter. Como é que vai salvar a alma? Daí tem aquela, tem alma, né? Amor. Eu estou um pouco devagar, tá? Mas eu não Vai, tá vou- bom. eu vou ver se eu dou uma- Então, filhos criados, amados e salvos em Cristo. Né? Criados, amados e salvos em Jesus. Então, somente na relação com Deus podemos descobrir e realizar o significado pleno da nossa vida pessoal e social. Homem e mulher são o ápice da criação e Deus confia a eles a tarefa de ordenar a natureza criada. Já falamos, né? Tanto quanto pessoas, aqui fala sobre o habitar e guardar o universo. Então nós vamos morar aqui e vamos cuidar da nossa natureza, do nosso universo, né? Então, a salvação cristã para todos os homens e do homem todo. Ele fala dessa forma aqui. Para todos e do homem todo. A salvação é universal e integral. Deus oferece por meio de Jesus Cristo e é atualizada por obra do Espírito Santo. Então, todos os dias é atualizado, né? Por obra do Espírito Santo. O cumprimento está no futuro, quando formos chamados com toda a criação a participar da ressurreição de Cristo e da comunhão eterna de vida com o Pai, na alegria do Espírito Santo. Porque ele, quando ele fala o homem todo, ele quer dizer que o homem é formado de corpo e alma. Quem se salva é o homem todo, é o homem, a alma se salva, e depois o corpo na ressurreição dos corpos. Né? Porque quando a alma se salva, então ela vai, morre, daí vai para o céu, vai para outra, a gente vai para o céu. Mas o nosso corpo ficou aqui, apodrecendo na terra. Então, basicamente, para dizer que a nossa alma só vai ser feliz mesmo estando no céu, a felicidade só vai ser plena a hora que ela encontrar o corpo, na ressurreição do corpo, lá no juízo final. Até aí, antes disso, a alma está feliz porque ela está no céu, né? Está contemplando Deus face a face, mas ainda está faltando alguma coisa, ainda está faltando o corpo. O todo. O corpo Faz sentido, né? A gente é do corpo, né? Do Cristo, né? Deus tem planos. Não, está falando do corpo humano. Não, eu sei, mas nós somos Sim, do somos corpo. da igreja. Faz um sim, sentido, né? Deus tem plano de salvação aos filhos que livremente respondem e aderem. Então o plano é para quem deseja, né? Para quem aceita, né? Aceita e coopera. E a fé, o homem livremente se entrega todo a Deus, com amor aos irmãos e com firme esperança. Somos chamados a estabelecer com Deus uma relação de filhos, a mesma que Jesus teve com o Pai. Aqui vai falar sobre edificar a vida social, econômica e política conforme a vontade de Deus. Isso que a doutrina aponta, né? Essa questão da justiça, da solidariedade, que é parte do plano de Deus. E onde Jesus seria o modelo que foi obediente à vontade do Pai, amou os irmãos. Isso a gente já comentou. O discípulo de Cristo como nova criatura. Aqui fala do pecado. Nossa vida pessoal e social é permeada pelo pecado, mas em Jesus Cristo, se o seguirmos, a nossa vida e morte se santificam e teremos nova significação. Seremos uma nova criatura, teremos uma nova vida. Deus abre este caminho não só para os cristãos, mas para todos os homens de boa vontade. Assim, o Espírito Santo oferece a todos os homens
se associarem ao mistério pascal. Então, na medida que nos afeiçoamos a Cristo, nos transformamos interiormente, renovamos nossas relações com as outras pessoas. Então, fica mais fácil de conviver com as outras pessoas quando a gente convive na nossa fé espiritual, como a tia Maria falou, né? Se a gente está com essa espiritualidade, a gente vai estar mais leve para fazer o bem. E cuidar ali só, quando ele fala de homens de boa vontade, porque isso aí é Concílio Vaticano II, né? Esse livro é todo pós-Concílio Vaticano II. Né? Então aí tem que ter um cuidado especial sobre o ecumenismo. Né? A gente sabe que só salva quem está dentro da igreja. Aí o homem de boa vontade, bom, esse homem teoricamente não se salva, se ele está fora da igreja. Agora, tem um mistério, que aí a gente pode dizer que ele não pode se salvar, entendeu? Né? Então o homem de boa vontade pode salvar, bom, teoricamente ele está fora da igreja, mas... É da filantropia só. Então, isso foi muito falado na última missa lá na comunidade, ele falou. Então tem que ter cuidado, não pode sair daqui. Filantropia, se não dá dignidade, se a pessoa não se experimenta que ele é filho de Deus, é filantropia. Então não pode sair daqui, nós tiver boa vontade, então se salva aqui o... Né? Não pode ser outra coisa. Essas pessoas têm que primeiro saber que ele é filho, não pode experimentar disso. Então tem que ter essa ressalva, assim, do homem de boa vontade, tem que ter essa ressalva. Tem que cuidar o ecumenismo, né? E continuar na doutrina, só se salva quem está dentro da igreja. E quem está dentro da igreja está com a sua graça santificante, né? Não está em pecado mortal, está de graça, está comungando, nas vidas, está fazendo as coisas direitinho. Então não basta ser só um homem de boa vontade, que está fora da igreja aí. Né? Agora, pode um homem que não está dentro da igreja salvar? Bom, Deus é todo poderoso, aí depende da vontade dele, a gente não sabe. Aí fica na mão de Deus. O cristão, dentro de instituições e outros meios sociais, deve, por obrigação, sanar o pecado, buscando a justiça e o bem. Todos somos responsáveis por todos. O respeito e a caridade também na sociedade política e na religião, e também em lugares que as pessoas pensam e agem diferente de nós. Nossa obrigação, né? Não só naqueles que pensam igual a gente tem que ter a retidão, né? Verdade ou justiça, não. É a história do homem todo, né? Todo mundo. É a história do homem todo. Você tem que ser você inteiro em todos os lugares. Você não pode ser duas pessoas. Você ser uma pessoa na igreja, eu vou na missa, comungo, mas fora da igreja, na tua vida civil, você ser uma outra pessoa. Entendeu? Eu vou na igreja, mas lá no meu trabalho eu utilizo dinheiro. Eu pego material para tirar para casa. Entendeu? Né? Ou eu lá no clube de futebol, lá eu me comporto como se fosse um safado. É só porque eu tenho um compromisso de ficar com as crianças agora, ela vai ter uma reunião. Obrigada. Então é esse homem todo também, né? Então, a gente não ser duas pessoas, ser uma pessoa só. É aquilo que o Paulo às vezes fala, né? A pessoa tem que olhar para ti e saber que tu é cristão. Né? Então, não adianta o Rafael você vir na missa, ser coroinha, chegar lá na escola, na sala de aula lá e ficar sempre bagunceiro, não presta atenção na aula, faz as coisas. Dizer, que cristão tu é, qual é o exemplo que tu está dando? Testemunho, né? A graça ajuda-nos a superar as falhas, a mentira, a violência, ajuda-nos a tecer de novo a rede das relações verdadeiras e sinceras com os nossos semelhantes. A graça. Sim. Aqui fala sobre a soberba e o amor desordenado de si. Amar as próprias coisas criadas por Deus, como quem nada tivesse, mas possuísse tudo. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. É um assunto bem atual. Não sei se alguém já leu, esse de ser duas pessoas, na igreja você ser um santo, digamos assim, e fora da igreja, na tua vida social, ser outra pessoa, chama-se moral burguesa. Com a Revolução Francesa, a burguesia ela começou a se comportar dessa maneira, né? Ela começou a ser na igreja uma pessoa e fora da igreja, quer dizer, houve uma separação do poder do
temporal do espiritual. Não, o espiritual é você me comparar com o Espírito Santo. Mas fora não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Aqui eu posso moral burguesa. Chama-se moral burguesa. Tem muito livro de literatura, muita literatura da época, muito romance que relata muito bem essa moral burguesa, né? Esse dualismo burguês, né? De ser uma pessoa, da vida espiritual ser uma pessoa e da vida terrena ser uma outra pessoa. Não ser a mesma, ter um outro comportamento. Não tem problema de eu ter 2 amantes, não tem problema. Isso que lá na igreja eu vá na missa, confesso meus pecados, entendeu? Mas aqui eu saio da igreja e minha vida é outra. Isso é complexo, né? Isso chama-se problema, é complexo. É complexo, porque, por exemplo, agora eu tenho uns eventos que eu não me sinto mais à vontade. Sim, vai adquirindo aquele hábito de não separar as coisas. Não é, porque não tem nada a ver, são as coisas. Agora tem uma festa para ir que eu estou com vontade de desistir, já, sabe, aos 50 a mais? Nada a ver. Eu não sei. Mas eu já acesso os 50, os médicos vão e convidam, claro. Mas é que não tem mais sentido. Agora a gente já estava. A gente faz um tempo que está participando, né? Exato. Então, é disso que nós estamos falando, né? Minha irmã e meu primo. Uma em outubro, outra em novembro. E aí uma coisa que eu não me sinto mais, sabe? Me convido, claro, nós estamos me convidando, eu tinha uma vida social bem ativa, mas é bem isso aí, tu não se sente muito bem. Porque ocorre naturalmente, ocorre um afastamento da vida terrena. Isso é natural. Não, mas não é nem isso. Mas você não tem mais o prazer da vida terrena, você não tem aquilo. É a conversão, né? É uma conversão, você já olha com outros olhos a vida terrena. Não que tenha maldade ali, não tem maldade nenhuma. É simplesmente as coisas não são. Não vê sentido. Sim, não tem mais Não tem mais sentido. Essa aí. Não tem mais sentido. Mas isso faz parte, né? Isso faz parte. E eu não quero, eu não queria me afastar. Não, mas é bom, isso aí faz parte. Isso faz parte da conversão, né? Faz parte da conversão. Então por isso que tem muitos santos, por exemplo, que é um sinal. Eles não participavam da vida, né? Eles não participavam da vida. E quando eles tinham que ir, às vezes tinha um santo mais aquilo, ele tinha que ir, o rei convidava ele para ir lá na festa, ele tinha que ir, ele ia, mas ele se comportava como santo, ele ficava lá dele, ele não bebia, não tinha cara, ele ficava contemplando outras coisas. Né? Teve uma festa que estava do lado do rei lá, ele estava ali, mas teve uma festa do rei e tal, e de repente ele bateu na mesa, pá! Aí todo mundo olhou para ele, e ele conseguia, ele estava pensando uma outra coisa, resolveu o problema, ele estava pensando uma coisa que ele escreveu no filósofo, sei lá onde. E quando ele resolveu o problema, ele deu um soco na mesa. Aí todo mundo olhou para o santo. Bingo! Não, é que eu resolvi o problema. Ele estava contemplando uma verdade, ele resolveu o problema. Ele deu um mão na mesa dele. O cara que não estava na festa, estava ali. Na verdade é só corpo o problema. Ele estava ali que tinha que ir, obrigado aí. Eu acho que você tem vários aspectos, né? Que essa questão, por exemplo, já que a nossa sociedade ela também preza muito pela questão da própria aparência, né? Essa conversão ela também vai acontecendo até pela nossa até a questão de aceitação do próprio corpo, de como que a gente se aparenta perante os outros, né? Então a questão até dos bens materiais muitas vezes, tudo isso vai ficando meio sem sentido, né? Exato, né? Então tu vai cada vez mais entendendo que, por exemplo, é Deus, né? Que é a essência de tudo, né? Ele que deve ser o centro de tudo, né? Sempre, né? Então essa é uma conversão que ela vai... Minha sogra, eu nunca fui nada, eu nunca fiz nada na minha vida do sábado, eu nunca fiz nada, a senhora fez um filho que talvez ele consiga ir para o céu, que é isso que a senhora veio fazer, só isso, e acabou. Não, aí tudo aquilo, ela ficou parada assim, e eu nem sei por que eu disse aquilo. Porque parecia que ela não estava vendo sentido. E ela criou um filho maravilhoso, entendeu? E ela tinha feito uma grande coisa, que foi criar aquele filho dela.
perfeito, amoroso. É que às vezes as pessoas põem o sentido da vida aqui na Terra. É. Eu fiz de bom aqui na Terra, agora não construí nada, sei lá, não acumulei riqueza, Educa o povo, É. honesto, Aí correto. não vê a outra parte, que é a parte que na verdade é a parte que interessa, né? Que é o que nós estamos discutindo. É, aí que tá o sentido. Aí tá o sentido da vida, sim. E aí tu vê, puxa vida, as pessoas, né? É que nem a gente que é pai. A gente foi criado, a gente foi educado e a gente nos educaram assim, querendo projetar a gente para a gente ter um bom futuro econômico. Não E ser um bom né? cidadão, enfim. Mas agora, felizmente, né, eu já vejo diferente. Eu tenho que educar minhas filhas para o céu. Pro céu, eu tô preocupada com isso agora. É esse que é o meu objetivo de como pai, em primeiro lugar. Eu não sei quando que eu vou morrer, eu não sei quando que elas vão morrer, mas eu quero que elas estejam preparadas para ir para o céu. É Né? outro sentido. É ter essa mente, né? Se foca. Tu queria que ele tivesse um bom futuro. Qual é o bom Fala, futuro? Dudu. Claro, a gente se preocupa com isso, por isso que tem a notícia da igreja. A Dudu. O Dudu pode falar nas costas. Já falaram muito. Não, por isso que porque a vida não é desconectada, a salvação da alma não é desconectada à contemplação da verdade, que é aqui, né? Então, por isso que a igreja sempre, ela entre aspas, se mete na vida social nossa, dando uma doutrina, vocês se comportam desse jeito, que é o jeito cristão de se comportar, né? Então, a gente pode acumular riqueza aqui na terra, mas nunca podemos. É que nem um olho no gato, outro olho no peixe, né? Então, o problema é quando a gente põe só o olho no gato, né? Na terra. Né? Tem que ter olho no peixe também. Por isso que fica complexo. Tu não quer se afastar, mas tu não quer ser um Mas não é errado você trabalhar, ganhar teu dinheiro, guardar dinheiro e coisa, não é nada. O que tu faz com dinheiro tem que ser cristão. Exatamente. Exatamente. O dinheiro não é ruim, o dinheiro não é ruim. Não, tá atrás dele. Não, eu já terminei, né? Pode falar. Pode virar a câmera pra Janine. Não. Ele não quer aparecer. Eu tô aparecendo. Não, eu não conhecia esse termo moral burguesa, mas faz todo sentido, né? Porque é um valor atribuído a coisas materiais, né? Burguesa. Sim. Moral, né? Moral é uma coisa imaterial. E dividir assim uma moral religiosa, por exemplo, um valor religioso que tu não vai encontrar talvez traduzido de forma mais explícita aqui, mas eu falei um dia no encontro da consagração sobre a teoria de grupos, por exemplo. Tu não tem como se desvincular um grupo. Se tu quiser ser um cara fora de tudo, fora de qualquer denominação, tu acaba entrando no grupo dos sem grupo, sem grupo, não tem como ser fora. Então, dentro de uma... Só no WhatsApp para ter grupo sem grupo. Mas ele está no grupo igual, né? E aí, tipo, tu tenta sair, quem não é religioso, por exemplo, não quer preencher a sua vida com valores religiosos, acaba sempre caindo no preenchimento de valores, sei lá, nihilista, ateísta, cientificista, vai cair num outro tipo de religião, entre aspas. Vai arrumar De Deus, né? pega outros deuses, né? O dinheiro, ou a vaidade, o Deus do... Ele vai por aquilo na aula passada, ele vai pôr a felicidade dele num bem que não é a verdade, num bem que não é o fim ainda. Ele não vai se satisfazer daí. Ele fica seguindo aquilo ali, né? Eu vou, assim, dizer pra vocês que tem bastante coisa ainda pra fazer, eu acho que não sei se eu vou conseguir. Continuar na próxima. Então, entre nós e Deus há uma relação de amor que abraça, Deus abraça tudo o que é. Tudo recebemos de Deus como dom, em humildade e em liberdade. Sem o Criador, a criatura esvai-se. Por isso, como a gente se sente bem preenchido, né? Porque Deus está conosco. Você consegue entender isso aí, não? Bem, eu tenho um exemplo para dar sobre isso aí. Pois não. A gente diz isso por participação em Deus, né? Pensa no elefante agora. Pensa. Tá. Tá.
Agora, esse elefante está vivo ainda na tua mente, né? Está existindo na tua mente, tá? Agora, esquece o elefante, pensa num carro estacionado ali fora que está dando ré. Aquele elefante morreu, não morreu? Não, tu parou de pensar no elefante, né? Ele deixou de existir na tua mente agora. Sim. Começou a pensar no carro, foi? Tá. Nós existimos para Deus como um pensamento mesmo. Enquanto Deus está pensando na gente, por isso que a gente existe por participação. Uma maneira de entender isso é exatamente como se Deus estivesse pensando na criação dele o tempo todo. E a gente está sempre ali. Se Deus parasse de pensar na gente por um segundo, terminaria tudo. Nós voltaríamos ao nada. Por isso que Deus é ato puro. Ele não é potência, ele é ato, porque Ele está sempre pensando na gente. Nós somos o único que é Deus. Nós somos por participação, por uma analogia. Deus né? é ação. Deus é ato. Né? Então, basicamente, que nós somos a analogia entes. Quer dizer, nós existimos por analogia. Assim como Deus existe, só Ele existe. Só Ele que é. Nós somos por participação dele. Isso é uma ciência, né? A hora que Deus parar de pensar na gente, se Deus parasse de pensar. Se Deus parasse de pensar na gente, coisa que Ele não vai fazer, mas se Ele parasse, nós voltaríamos ao nada. A gente trabalhava muito a onipotência, a onisciência e a onipresença. Muito. E é muito bonito, né? Mas tu consegue ver isso aí? Sério? É como se Deus pensasse a Como gente. se a gente fosse um Quando Deus está pensamento. pensando na gente, nós existimos. É a mesma coisa que a gente pensar em algum objeto. Está pensando em uma coisa, olha, tu para de pensar, aquela coisa que está pensando na tua mente para de existir. Daí tu vai pensar em outra coisa. Só que Deus não, Deus ele não para de pensar, ele está pensando sempre na gente. É tão complexo que chega a ser simples. É que a gente daí usa uma coisa simples para poder, por exemplo, isso que é por uma analogia. Né? Exato. Eu vou dar um pulo aqui, eu acho. Vai, dá uma resumida. Dá umas puladas. Mas está indo bem, Janine. A igreja tem um fim salvífico e escatológico, tornando mais humana a família dos homens e sua história, indicando ao homem a sua vocação. Com a pregação do Evangelho, a graça dos sacramentos e a experiência da comunhão fraterna, a igreja fortalece a coesão da sociedade e eleva a dignidade. Agora, sobre a igreja, reino de Deus e renovação das relações sociais. Todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas. A mensagem do Evangelho leva a antecipar o futuro, renovando as relações. Então, é o Espírito Santo que conduz o povo de Deus ao longo da história. Os princípios imutáveis da lei natural, impressa por Deus Criador na sua criatura, iluminada escatologicamente por Jesus Cristo. Jesus nos ensina que Deus é amor e que a lei fundamental da perfeição humana e, portanto, da transformação do mundo é o mandamento do amor. O amor trinitário funda o significado e o valor da pessoa, da sociedade e do agir, a sociabilidade e do agir da pessoa no mundo. Aí fala o seguinte: o magistério social da igreja quer oferecer as respostas dos sinais dos tempos, mostrando o amor recíproco entre os homens, o amor infinito de Deus. Isso é o fim da humanidade, seria o amor recíproco entre os homens e o amor infinito de Deus. É bem interessante isso aqui, eu acho. Para responder os sinais dos tempos, né? A gente se firmando nessa fé aqui, de como fazer e como entender que existe sim esse futuro bom para nós. Então a gente vai forte, né, para enfrentar até lá. Novos céus e nova terra. Nossa esperança está na promessa de Deus, uma nova e eterna morada, uma terra que habita a justiça. Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Isso eu achei lindo isso aqui. O agir humano é eficaz para a instauração definitiva do reino. Configurando-se a Cristo Redentor, o homem se
percebe como criatura querida por Deus e por Ele eternamente escolhida, chamada a graça e a glória, na plenitude do mistério de que se tornou partícipe em Jesus Cristo. Então agora vamos à pergunta. Não sei se eu posso fazer essa pergunta e se a minha pergunta está certa, mas eu formulei uma pergunta. Quem foi a primeira que aderiu ao desígnio de amor do Pai? A pergunta já não terminou. Quem foi a primeira, né? Porque ela topou, né? Antes de ficar de engravidar de Jesus, ela quis ser a mãe de Jesus, né? Salvador. Então era isso, pessoal. Meu pequeno resumo dessa primeira etapa. Agradeceu a presença dos irmãos e irmãs. Alguém tem alguma dúvida? Pergunta para o Luiz.